Foram muitos episódios. Eu me lembro que depois de ter passado pelo processo de libertação, eu tive a oportunidade de conversar com o pastor. Fui ter com ele e contei um pouquinho da sua história, aliás, da minha história. Depois de ter contado um pouquinho da minha história, ele é o pastor que eu respeito, que discipulou e transformou, foi usado por Deus para transformar a minha vida. Então, eu saí com a sensação de que ele não me deu muita atenção, que ele não me ouviu, que ele não fez muito caso. É a sensação que eu saí. Só que me lembro que no culto, acho que 1 ou 2 dias depois houve um culto, era um culto grande à noite, e eu era uma simples pessoa, sentado lá nos bancos, em que ele, em pleno altar público, diz: olha, tem um jovem que me procurou no meu escritório. Ele contou e disse: os seus pais são isso, ele é isso, isso. Eu quero que venha para aqui. Ele estava a falar de mim. Então eu fui, disse: é você mesmo. Desde o momento em que eu tive a conversa consigo no escritório, o Espírito Santo não me deu paz. E Deus está mudando a sua vida e você vai servir a Deus. Você vai servir. Para mim, foi eu chorei, ele orou por mim, eu chorei, eu sentia como se algo estivesse a sair de mim, trêmulo, e todo o culto, eu nem sei o que se pregou naquele culto, foi chorando, foi. Para mim, a resposta que eu queria, quando eu fui procurar no gabinete, que não tive no gabinete, eu tive em pleno culto. E tudo mudou. Então eu comecei a servi-lo, servi, e tenho orgulho e alegria de ter servido a Deus, de ter servido um homem de Deus, porque por muito tempo depois de ter passado como diácono, eu servi muito próximo, como secretário, depois como administrador da igreja, eu fui servo. E um dos nomes, alcunhas que eu recebi, inclusive quando eu servia o homem de Deus, era Matacula Beg, que significa carregador de pasta, porque eu estava em todo lado onde o meu pastor estava e eu ajudava a carregar a pasta dele, a carregar a Bíblia dele. Eu ia, mas algo começou a falar alto dentro de mim e vários homens de Deus passaram por ali, foram liberando palavras proféticas, dizendo claramente, falando sobre o chamado. Inclusive eu lembro que o meu próprio pastor, num dos cursos da noite, numa das vezes ele disse: Deus está trazendo você, aliás, Deus trouxe você para uma escola, porque você vai servi-lo, você... Então foi algo assim intenso. E dali Deus foi falando, pessoas foram falando, e eu disse: eu já estou a servir a Deus, e o que eu estou a fazer chega. Eu não quero saber do próximo passo, o próximo passo de pastores, o próximo passo. E eu me lembro que houve um homem de Deus que veio para uma conferência e depois ele visitou a nossa casa, comeu conosco e disse: olha, Deus me mostrou claramente que você não vai ficar por muito tempo na igreja. Deus vai tirar você. Não sei como, não sei o que vai acontecer, mas há um chamado para pastorear, um chamado, na altura ele disse, um chamado apostólico para pastorear, etc, etc. Eu disse, como eu sacei, eu comi pescar boa, e ele vai começar a falar de coisas que foi um erro ele ter vindo para aqui. Porque tudo que eu não queria era
Primeiro, eu estava muito ligado ao meu pastor. Onde ele ia, onde ele viajava, onde ele estava, eu estava lá. E eu não me via separado dele. Então, tudo que era ao contrário, para mim, não passava de uma mentira. Então, Deus foi falando em sonhos, Deus foi falando em visões, mas eu estava apaixonado e focado por alguma coisa e ignorava tudo isso. Porém, Deus permitiu, eu digo Deus permitiu porque eu entendi isso mais tarde e foi testificado por outros homens de Deus. Deus permitiu uma pequena confusão, mas eu digo que Deus permitiu porque se não fosse por essa pequena confusão, talvez não existiria mecanismo e forma nenhuma de eu sair e me separar. Não sair debaixo da disciplina, é bom deixar claro isso, e nem expulso, mas uma situação que culminou com a saída. E quando fui para um lugar, porque é o lugar onde agora ainda bem, eu e a minha esposa não vamos servir mais ninguém, vamos ser simples membros. O pastor foi usado para dizer, ok, isso é tipo hospital, vocês estão no hospital, aqui vocês não vão ficar. Eu mais uma vez eu disse, não vou, isso não tem nada a ver, acho que também não é um bom lugar. Fomos para o outro lugar. Onde fomos, logo que chegamos, o pastor liberou uma palavra. Você saiu porque está tentando negar chamado lá, mas eu estou a dizer a mesma coisa que Deus está chamando. Mesmo aqui, você está aqui de passagem, porque há um chamado e você não vai conseguir fugir disso para sempre. Falou e ficou alguns dias. E veio um pastor, profeta do Zimbábue, num culto, depois de alguns meses, e disse para a esposa do pastor, sabe, você está a começar a se habituar com esses, se familiarizar e começar a amá-los. Mas eles não vão ficar aqui, porque eles não vieram para ficar e Deus não vai lhes deixar ficar. E se vocês se apegarem e deixar eles ficar, Deus vai criar uma confusão aqui. É bom deixá-los ir. E o pastor foi falando sempre, eu sinto da parte de Deus que o tempo chegou. Vocês devem começar a ensinar. Então, Deus estava a falar de todas as formas, eu sempre reconheci. Mas depois eu disse, Deus, chega dessas palavras, chega das palavras das pessoas. Eu vou tirar 7 dias e 7 noites para orar e jejuar, para Deus corrigir essas coisas e mudar. Porque eu acredito que como empresário e como servo, eu vou ajudar melhor o corpo de Cristo e não como pastorear. E eu não quero pastorear. Eu não vou pastorear. Então, foi uma jornada de negar e tentar se afastar por muito tempo. Mas quando eu saí para orar, eu saí de casa, eu fui para uma casa onde não tinha ninguém, era uma casa desabitada e não tinha nada lá. Então foram 7 dias sem poder comer, sem poder beber, nada, de um jejum intenso de 24 horas. Foi durante aquele período que eu tive uma visitação do próprio Senhor Jesus e a presença e a aparição naquela visão e naquele momento quebrou meu coração. Destruiu e desconstruiu todas as muralhas que eu tinha colocado como barreira para tentar me vedar. E foi uma batalha intensa e no fim da batalha eu me rendi. Eu disse, está bem, Senhor. Eu vou aceitar e eu vou. Então quando voltei, eu disse para minha esposa, eu disse, amor,
começar. Vamos ter que começar e falei com ela. Ela disse, mas eu nunca sonhei em casei-me com um pastor. Não foi isso que nós conversamos, sonhamos. E ela não quis aceitar logo a primeira. Mas o que é que conversamos? Tivemos a conversa. A igreja não estávamos frequentando. Estou a evitar mencionar nomes de pessoas, nomes de lugares, porque pode ter conotações ou interpretações e as pessoas se calhar podem não querer que os seus nomes sejam mencionados ou pode ferir sensibilidades, mas eu honro a cada pessoa e louvo a Deus pela vida dessas pessoas todas. E é engraçado que quando fomos ao culto, o pastor disse, eu sei que Deus já falou consigo e o tempo chegou. E anunciou desse próximo sábado, o pastor e a sua esposa estarão a sair, vão começar uma célula na Mascarenha e nós estamos já a despedir. Nós nos preparamos, mas está nos expulsar. Nós não é isso, nós tudo bem, mas porque Deus já tinha falado comigo e nós já tínhamos conversado sobre o que está tudo. E graças a Deus Ele preparou alguns líderes, etc, etc. Veio conosco, começamos a célula em casa do irmão João. Começamos a célula na casa deles e eles vieram, estiveram conosco na célula, evangelizamos na vizinhança e vieram em mais algumas células e depois tivemos mais algumas células aí, depois começamos com os cultos na sala deles, fomos evangelizando pessoas e a jornada se foi. Uau, é muita coisa. Eu fui aqui anotando, tinha várias perguntas para fazer, mas vai ficar para a parte 2, Esperamos que tenhamos mais uma oportunidade onde vamos poder saber mais do pastor. Mas eu gostaria aqui, caminhando já para o fim, saber que conselho o pastor daria para alguém que está passando por aquilo que o pastor passou. Primeiro precisa acreditar em Jesus e reconhecer que Ele é fiel e que tudo que estiver a passar é temporário. Se ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, creia, vale a pena, porque Ele é a resposta. Tem respostas que nem os nossos pais, nem os nossos familiares, nem os nossos professores e ninguém poderá dar ou trazer essas respostas. E se já aceitou a Cristo e está a passar por desafios, entenda que é só um processo. É só um processo. Porque Deus é Deus e Ele termina o que Ele começa. Então que vale a pena, precisa ser forte, confiar em Cristo e depositar toda a fé nele. Não ter medo da rejeição, não ter medo de isolamento, não ter medo de nada que possa acontecer, porque o próprio Deus que o alcançou, que o chamou, Ele mesmo guardará, Ele mesmo irá tomar conta, irá dar direção e que no final vai valer a pena. Uau, muito obrigado, pastor, muito obrigado por aquilo que esteve aqui a compartilhar conosco. Foi realmente, eu estou sem palavras, não sei o que dizer, estou sem comentários mesmo, ainda com algumas curiosidades, perguntas que gostaria de fazer, mas já estamos no fim do nosso programa. Eu gostaria que, se o pastor pudesse resumir o seu testemunho em uma frase, qual seria?
história. Estamos a falar de uma história de 40 e pouco anos, para ser resumido numa frase. Mas eu diria que ter conhecido e ter aceito a Jesus foi a melhor escolha da minha vida. E eu encontrei a vida, eu me achei em Jesus. Talvez essa última parte seria a frase. Eu me achei em Jesus. Uau. O pastor se achou em Jesus. Você aí, jovem, pode também se achar em Jesus. Esse foi o nosso programa, o nosso podcast aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha sido impactado, que essa mensagem possa ter mexido com você, possa transformar algo em si. E se você puder, compartilha com alguém para que vidas possam ser impactadas, vidas possam ser transformadas. Muito obrigado, Pastor Bernardo, por estar aqui no nosso primeiro programa. Estamos realmente muito agradecidos. É uma grande bênção ter aqui um grande homem de Deus que o Senhor é. Estamos sem palavras, apenas agradecer. Por favor, quais são suas últimas considerações? Se tiver que desistir de tudo para ter um encontro com Jesus, desista. Se tiver que abandonar a tudo e a todos para seguir em frente com Cristo, siga. Porque no final você terá encontrado mais do que família, mais do que amigo, mais do que uma presença. Você terá encontrado o verdadeiro amor, a verdadeira vida, e terá encontrado o seu propósito, a razão de por que você está neste mundo. Você descobre o propósito, você descobre a vida, você descobre a razão da existência quando você encontra com Cristo. Então busque achá-lo, busque viver para Ele. Muito obrigado. É desta forma que nós encerramos o nosso primeiro programa Holycast. Até a próxima.